Eu, o grande amor da minha vida. Gente, essa história é bem forte, assim, chocante, triste e emocionante. Presta atenção. Minha história ainda traz muitas recordações, momentos de tristeza, assim, misturado com momentos de alegria, mas que por fim me causam uma tremenda dor no meu coração ainda, sabe, gente? Eu tinha apenas 15 anos, eu era uma adolescente. E quando eu conheci o meu primeiro e verdadeiro amor, Paulo, é um nome fictício, tá? Ele havia acabado de entrar na escola que eu estudava. Veio do interior para São Paulo e, para minha alegria, ele caiu na mesma sala que eu. Daí em diante, todos os dias na sala de aula, apesar da gente não se falar, a gente sentava longe um do outro, pintou aquele climinha, sabe, entre nós, mas ele não se aproximava. Com o passar do tempo, eu resolvi tomar coragem e fui até ele. Até que, já que ele não vinha, né, falei, ele não vem nunca falar comigo, então eu vou. E a gente passou a conversar. E a gente começou uma amizade assim bem legal, muito bonita. E logo depois a gente começou a ficar, né? E pouco tempo depois de começar a ficar, uma coisa muito linda aconteceu. Ele acabou me pedindo em namoro. E claro que eu aceitei na hora, né? Eu já estava apaixonada. Apesar da gente ser ainda adolescente, ele tomou uma atitude muito de homem, sabe? Ele quis ir pessoalmente me pedir em namoro pro meu pai. Foi lá pedir permissão para que a gente namorasse, assim, às claras mesmo, né? E o nosso namoro, então, começou e seguiu em frente. E o Paulo, ele sabia muito bem como conduzir as coisas, sabe? Assim, a gente namorava dentro de casa, né? Então a gente não era de ficar saindo. E quando a gente saía, tinha hora para chegar. Logo a gente ficou noivo. E até então, tudo alegria, só, né? Só love. Mas após o nosso noivado, gente, eu não sei o que aconteceu comigo. Mas eu comecei a ficar assim, meio neurótica de ciúmes. Paulo era um rapaz assim, calmo, bonito. E ele era muito. Ele chamava muita atenção, sabe? E eu sabia que muitas meninas ficavam assim, dando em cima dele. E com isso eu comecei a ficar assim, com muitos ciúmes. Mas eu comecei a sufocar ele. Eu reconheço isso. Toda hora eu ficava fazendo pergunta e pergunta e pergunta, sabe, onde que ele estava. E quando a gente não estava junto, eu não parava de ligar para ele, ficava no pé mesmo. Eu chegava no absurdo de ligar de madrugada para ver se ele estava realmente dormindo. E é claro que isso incomoda, né, gente? Começou a incomodar ele, desgastar o nosso relacionamento. E mesmo assim, com tudo isso que eu fazia, ele me amava. Ele mostrava que me amava, ele tinha paciência comigo. E o nosso noivado foi seguindo em frente, foi seguindo em frente. E ele falava para os meus pais que esperava que passasse isso, né? Ele reclamava, ele dizia, tomara que isso acabe, né? Porque não vai acabar bem, né? Se ela continuar desse jeito. Cada vez mais e mais eu sufocava ele com os meus ciúmes doentios. Eu pegava o celular, começava a fuçar, gente. Eu queria achar alguma coisa, eu sabia que eu ia achar alguma mensagem. E um dia, eu estava no carro dele e eu cismei com um fio de cabelo que eu encontrei no banco do carro. Um fio comprido. Ele disse assim, só pode ser da minha irmã, porque ela usou o carro ontem. Só que, assim, para uma pessoa doente de ciúmes, como eu estava ficando, ela fica cega. Eu sei que eu não queria saber. A pessoa, ela perde a razão. E a nossa briga, ela foi tomando proporções, assim, muito absurdas dentro do carro. Dentro do carro, aquele fio de cabelo tirou a minha paz. E eu falava, eu quero saber de quem é esse fio de cabelo. Naquele dia eu fiquei tão convicta que ele estava me traindo por causa daquele fio de cabelo que eu resolvi colocar um ponto final no nosso noivado. Eu cheguei ao ponto de terminar. Naquele momento, eu terminei com ele. Dentro do carro. E sabe o que eu fiz? Na hora que parou o carro no farol, eu abri a porta, gente. Quis nem saber. Saí correndo que nem uma louca, chorando, gritando, sabe? Ciumenta. Sabe gente ciumenta? Gente descontrolada, aquela coisa doida. Abri a porta do carro no meio da rua. Você me paga, você tá me traindo. Esse fio de cabelo não é da sua irmã coisa nenhuma. Eu tenho certeza que você tá me fazendo de boba. É de outra mulher, é de outra pessoa. E eu aproveitei o farol, abri a porta e saí correndo. E ele ficou com medo de que acontecesse alguma coisa comigo. Ele tentou me impedir de sair do carro. Ele tinha muita responsabilidade comigo, né? Porque meu pai confiava nele, sabe? Já pensou, acho que ele pensou, vai ser atropelada. Mas ele não conseguiu. Eu atravessei a avenida, super, sabe, movimentada, correndo sem rumo, assim, com muito ódio dele. Acontece que ele resolveu, de tanto desespero, deixou o carro e veio atrás de mim. Ele queria que eu saísse, ele queria que eu saísse andando, assim, pela rua nervosa. Ele não queria que eu saísse andando pela rua nervosa daquele jeito. E quando ele foi correndo atrás de mim para me alcançar, ele atravessa a avenida muito perturbado, sem perceber que um carro
estava muito próximo dele e veio em toda velocidade porque o farol abriu. Imagine a situação. Ele parado no farol, eu saio, que nem uma louca, desembestada, cruzo a avenida, aproveitando o farol, ele deixa o carro, sai atrás de mim, abre o farol, o carro em velocidade vem vindo, ele não percebe e esse carro, pá, pega ele de cheio, em cheio. Eu só ouvi o barulho, assim, sabe? Um barulho que eu não esqueço até hoje, tá no meu ouvido. Eu não esqueço até hoje, quando eu olho para trás, eu vejo ele rodopiando no ar, gente. Rodando assim, como se fosse um peão, como se fosse uma folha de uma árvore. Parecia que era leve, de tão forte que foi a batida. E o seu corpo, pá, no chão, estatelado, sem vida. Uma loucura. Aquilo não precisava ter acontecido, foi uma loucura da minha parte. Eu sou culpada. Nessa hora eu parei, eu fiquei paralisada. O corpo dele caiu com tudo no chão. O carro levantou o corpo dele e foi pro ar rodando. Caiu com tudo no asfalto. Eu coloquei a mão na minha cabeça e falei, meu Deus, não, não, meu amor, Paulo. Eu comecei a gritar, Paulo. E todo mundo ali dos carros começaram a parar, sabe? Alguns desviando, todos querendo socorrer ele ali. E eu paralisada. Eu não conseguia me movimentar mais. E tudo por minha culpa. Tudo por causa desse maldito ciúmes, que virou uma paranoia, uma doença. A triste realidade estava ali na minha frente, um resultado. Minha culpa, da minha doença, do meu ciúmes doentio, da minha desconfiança estava ali. Todos ali, gente, do SAMU, todo mundo cercando ele, o desespero dos familiares que foram avisados. E eu ali, sabe, sem saber o que eu fazia diante daquela cena, uma cena trágica. Foi muito difícil continuar a viver sabendo que eu era responsável por aquilo. Um fio de cabelo. O tal fio de cabelo que era da irmã dele. Eu só sei que eu tive que me apegar muito a Deus, porque senão eu já tinha cometido uma loucura, eu já tinha cometido uma loucura contra a minha própria vida, porque eu não tinha mais vontade de viver. A minha vontade era me jogar debaixo daquele carro. A única coisa que eu pensava na minha cabeça era tirar a minha vida e ficar junto com ele, nem que fosse na eternidade, no inferno, sei lá onde. Eu fui confortada pela minha família, mas muitos da família dele me acusaram. Claro, né? Eu tive que passar por um tratamento psicológico, psiquiátrico, porque o medo de todo mundo era que a culpa que eu carregava, eu me sentindo culpada, eu pudesse realmente fazer alguma coisa contra a minha própria vida. Foi muito difícil. E a partir daí, seguir sem ele foi muito difícil. E os anos foram passando. E depois de 12 anos, eu conheci uma pessoa, nós namoramos, noivamos, casamos. Ele é meu marido hoje, um homem muito bom pra mim, eu tenho um carinho enorme por ele. Eu sou feliz ao lado dele, nós temos 2 filhos, porém o amor da minha vida de verdade é e vai sempre ser o Paulo. Eu não sinto amor de verdade pelo meu marido. O meu amor sempre pertenceu e sempre vai pertencer a uma única pessoa, aquele que por causa de um ciúme eu levei ele à morte. O meu eterno e querido Paulo. E essa é a minha história. Gente, deixa o seu comentário aí, porque é muito triste.